O tema da nossa aula de hoje é a finalização do nexo de causalidade, bem como verificar o resultado e a tipicidade, dentro do conceito analítico de crime, entendendo que o crime é um fato típico, antijurídico, culpável. Nesse primeiro substrato, fato típico, nós temos por elementos uma conduta, um nexo de causalidade e haver uma ligação, um link entre esse resultado, entre essa conduta e o resultado, que é o nexo causal. E, por último, a tipicidade. São quatro os elementos que compõem o fato típico. Conduta, nexo causal, resultado, tipicidade. Verificado esses 4 itens, a gente passa ao outro substrato, que são as excludentes de ilicitude. São 4. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito e o estado de necessidade. Verificado essas 4 causas que podem excluir o crime, a gente tem que ainda verificar o substrato da culpabilidade. Culpabilidade, verificamos a imputabilidade, o potencial conhecimento da ilicitude e a inexigibilidade de conduta diversa. Esse é o quadro, esse é o panorama em relação ao conceito analítico de crime, onde o crime é decomposto, através de elementos para facilitar a nossa interpretação. Vou apresentar aqui o slide da aula passada para a conclusão sobre o nexo de causalidade. E aproveitando ele, faço o resumo do que nós vimos na aula anterior. O nexo de causalidade. Elo concreto, físico, material e natural que se estabelece entre a conduta e o resultado naturalístico, por meio do qual é possível dizer se aquele deu ou não causa a este, causa e efeito. Falei lá do goleiro Bruno. Como é que o sujeito, lá no Rio de Janeiro, acaba sendo condenado por um crime de homicídio que ocorreu em Minas Gerais? Graças ao nexo de causalidade. De você pegar a conduta do sujeito, ter relevância a ponto de provocar o resultado. Por isso que ele foi condenado. O exemplo do brinquedo do Beach Park. Um sujeito morreu nesse brinquedo e, a princípio, quiseram imputar o crime ao instrutor, aquela pessoa que fazia lá a conferência em relação à quantidade de pessoas que iriam para a boia, a quantidade de peso, para que ele fizesse lá o cálculo do peso das pessoas, para não ultrapassar 320 quilos. Ok, a princípio quiseram imputar esse crime a ele, do homicídio do turista. A perícia técnica veio com um laudo dizendo, olha, esse brinquedo, ele teve um erro na projeção. O design dele foi equivocado. E qualquer que fosse o peso na boia, poderia vir a provocar a morte de alguém. Então, através da perícia, foi demonstrado que esse instrutor não teve relevância à conduta dele. A conduta dele não foi relevante para o resultado morte. Esse resultado morte teria ocorrido nas mesmas circunstâncias, de qualquer forma. Ou seja, quem deve ser responsabilizado em detrimento desse laudo pericial será aquele projetista, aquele que assinou o projeto, dizendo, está aqui o brinquedo, esse brinquedo é seguro. Então, vai-se atrás da autoria daqueles que, com sua conduta, tiveram relevância, com suas condutas tiveram relevância para a produção do resultado. É assim que se faz. Conduta,
nexo causal para chegar a um resultado. Cada caso é um caso. Você tem que verificar, medir, entender, analisar. Não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Não dá para tirar uma fita métrica, uma régua e dizer todos os casos vão seguir dessa forma. Não. Você pega um caso em concreto, verifica, analisa, e aí você vai individualizando cada uma das condutas. Verificando cada uma das condutas. Para o quê? Para se chegar àquela conduta que foi causa do resultado. Essa conduta tem que ter relevância. Uma conduta tem que ser relevante para o resultado. Imagine você que tem um traficante lá na área, você é da região, e o traficante chega até você e diz, olha, eu vou matar o fulano de tal que está começando a traficar drogas aqui na nossa região. Aí você, massa, legal. Aí o cara vai e mata o sujeito. Outro exemplo. Esse mesmo traficante está passando lá e você diz para ele, olha, tem um indivíduo aqui que está começando a entrar na nossa área, traficando drogas. É importante que a gente elimine ele, que mate esse cara. Aí o traficante vai e mata. Na primeira situação, a sua conduta não foi relevante. Sem ela, o fato ocorreria da mesma forma. No segundo exemplo, a sua conduta foi relevante para chegar ao resultado. Sem ela, o resultado não ocorreria. Então, é necessário verificar a relevância da conduta até se chegar ao resultado. O artigo 13 diz o seguinte: o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí nós vimos a teoria da equivalência das condições causais, conditio sine qua non, onde cada causa é importante, cada causa deve ser verificada, e aí a gente vai limitar em relação ao dolo e à culpa, que está aqui, ó. Está no sujeito, subjetivo. Vamos verificar se o comportamento, se o crime foi doloso ou culposo. Nós vimos essa teoria na aula passada. Vimos que há um procedimento hipotético de eliminação do Tirren. O que ele faz nesse procedimento hipotético? Ele vai excluir todas as causas e verificar quais dessas causas o crime ocorreria ou não da mesma forma. Quando você tira e o crime não ocorre, quer dizer que essa causa é relevante, que essa causa pode ser considerada como uma causa que deu origem ao resultado. Mas vai ser limitado pela análise da responsabilidade penal em relação à culpa e ao dolo. Primeiro, análise da responsabilidade penal estabelece a cadeia de condutas sem as quais o resultado não teria ocorrido. Segundo, verifica-se a incidência do elemento subjetivo sobre cada uma delas, ficando sujeitas à responsabilização penal apenas as causas praticadas mediante dolo ou culpa. Então, você primeiro verifica o fato em concreto, cada uma das condutas nessa cadeia de condutas até chegar ao resultado, tudo que o sujeito fez. Se ele pegou um transporte, se ele parou em algum local, se ele conversou com alguém, o que esse alguém disse, se ele comprou uma arma, quem vendeu, se essa pessoa sabia para que servia essa arma, tudo vai ser importante para você identificar, individualizando cada uma das condutas, até chegar às condutas sem as quais o resultado não teria ocorrido, que é o nexo de causalidade. E segundo, verifica-se a incidência do elemento subjetivo sobre cada uma delas. Você verifica sobre cada pessoa, cada situação, individualizando se houve dolo ou culpa. Porque o resultado somente vai ser atribuído a quem teve dolo ou culpa. Se o sujeito me vendeu uma arma e eu vou e mato uma determinada pessoa,
quem me vendeu a arma só poderá ser responsabilizado pelo homicídio se ele tem conhecimento que a arma vai servir para esse fim. Se a pessoa que me vende a arma não tem esse conhecimento, essa conduta não é relevante, essa conduta é relevante para o resultado, mas há uma limitação porque essa pessoa não teve dolo, não teve culpa em relação ao quê? Ao resultado, à morte. Essa pessoa tem um ânimo, uma intenção, o quê? A venda de arma. O que essa pessoa quer? Cometer um crime de venda de arma. Mas não quer cometer um crime contra o patrimônio, contra a vida, não. Quer vender a sua arma. E, pela venda da arma, responde. Mas não pelo homicídio, não pelo crime contra o patrimônio que possa ter surgido a partir dessa arma vendida. O senhor fala com relação a esse exemplo, essa arma vendida, o senhor fala de forma... Jobson, por gentileza, você pode repetir? Com relação a esse exemplo que o senhor citou, o senhor fala da pessoa estar vendendo uma arma de forma regular e não de forma clandestina, não é isso? Se a pessoa vendeu a arma de forma regular, não há crime. Se a pessoa vendeu a arma de forma clandestina, cometeu um crime. Vai ser responsabilizado por esse crime. Aí o senhor fala com relação ao dolo ou com relação à culpa? Crime doloso. Se a pessoa vende uma arma de forma clandestina, o crime é doloso. Certo. Ok. Então, nós vamos aí analisar as causas e trazer o que a doutrina vem sedimentando aí através de décadas sobre essas causas. Primeiro, o que é causa? Causa é toda condição que atua paralelamente à conduta, interferindo no processo causal. E alguns chamam causa e concausa. O que é uma concausa? É outra causa. Para não se dizer que são várias causas, tem as concausas. São condições que atuam paralelamente à conduta, interferindo no processo causal. Aí você pode ter, em uma circunstância, em um fato, várias causas. Uma causa, a venda de uma arma. Outra causa, o disparo de arma de fogo. Uma causa, você transportar a pessoa até o local do crime. Outra causa, a pessoa fazer uma vigilância para assegurar a consumação do crime. São várias possibilidades, são várias condições que podem atuar para um evento criminoso que vai ter que ser verificado, porque podem interferir nesse processo causal. Um processo que traz, por consequência, um resultado lesivo previsto em um tipo penal como crime. Causa independente é aquela que refoge ao desdobramento causal da conduta, produzindo por si só o resultado. Então, causa independente, você tem uma causa e tem outra causa. Você tem duas causas. Essas causas, elas estão paralelamente, são condutas paralelas. Às vezes, uma conduta não sabe da outra. Eu sou o vendedor da arma, vendi a arma. E o indivíduo comprou a arma para matar alguém, mas eu não tenho conhecimento disso. Então, são causas independentes que é necessário verificar. Então, causa independente é aquela que refoge ao desdobramento causal da conduta, produzindo por si só o resultado. Causas absolutamente independentes da conduta do agente, segundo a doutrina. Não inventei nada. E todos os exemplos que eu vou dar a seguir foram exemplos produzidos pelo doutrinador Damásio Evangelista de Jesus. Damásio Evangelista de Jesus, ele elaborou vários exemplos sobre essa questão das causas absolutamente independentes, e nós temos também causas relativamente independentes. E aí a gente vai começar a analisar e compreender preexistentes, concomitantes e supervenientes. Vamos a elas. Doutrina, baseado aí no Damásio.
Causa absolutamente independente. Artigo 13, caput. É aquela causa que teria acontecido vindo a produzir o resultado, mesmo se não tivesse havido qualquer conduta por parte do agente. O que você tem aqui para compreender esses exemplos que eu vou lhe dar? Para compreender esses exemplos doutrinários. O que você tem que imaginar? Você imagina que tem uma causa. Quem é essa causa? Essa causa é você. Você que vai dar causa ao resultado. Você. E a outra causa sou eu. Eu vou agir também. Você vai agir e eu vou agir. Detalhe, eu não te conheço e você não me conhece. Eu não sei o que você vai fazer, nem você sabe o que eu vou fazer. Não há uma adesão de vontades. Eu não tenho adesão à sua vontade, você à minha. Nós não estamos agindo concomitantemente. Aliás, nós não estamos agindo com adesão de vontades, um à vontade do outro, em concurso de agentes, em concurso de pessoas, lá do artigo 29, que nós vamos ver ainda. Ou seja, nós não vamos responder conjuntamente, porque lá no artigo 29 do Código Penal diz que quem, de qualquer forma, contribuir para o crime, incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, quem agiu de qualquer modo para o resultado crime, com adesão de vontades, querendo participar do crime, vai responder pelo mesmo crime. Nos exemplos que eu vou dar a seguir, não há isso. Cada um está paralelamente. Eu vou agir, você vai agir. É como se houvesse uma recompensa. Tem uma recompensa para quem cometer esse crime. Eu vou ganhar. E você? Eu vou ganhar. Eu não te conheço, você não me conhece, vamos agir de forma paralela. Como se houvesse um muro entre nós dois, nas nossas condutas. Por isso é chamado de causa absolutamente independente, porque uma causa é independente da outra, e absoluta porque nenhuma sabe das ações. E aí o primeiro exemplo que nós temos de uma causa preexistente. O que é causa preexistente? É aquela que veio antes. Uma causa que veio antes. Vamos lá. A sua causa, você vai atirar em um desafeto seu. Você pegou uma arma e foi atrás de matar um desafeto. Atirou. Detalhe, o sujeito estava vivo. Você atirou para matar e essa pessoa estava viva. Quando há o atestado de óbito, certidão de óbito, causa mortes, envenenamento. Exemplo do Damaso. Envenenamento. Como é que você deu tiro em uma pessoa e essa pessoa morreu envenenada? Como é que pode? Porque havia outra causa. Uma causa absolutamente independente da sua. Que era o quê? Eu coloquei veneno na comida do sujeito. O mesmo que você atirou. E como eu coloquei veneno na comida dele, eu fiquei esperando que ele morresse. Mas aí vem você e atira. Qual crime devemos responder? Bom, o meu caso está muito fácil. Eu envenenei, a pessoa morreu envenenada, então eu dei causa ao resultado. Devo responder por homicídio consumado. Nenhuma dúvida. Eu envenenei, a pessoa morreu envenenada, devo responder por homicídio consumado. Agora você, que não tinha nada a ver comigo, já que sua causa é absolutamente independente da minha, você vai responder por tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio.
Porque você não conseguiu o que você queria. Você não matou essa pessoa. Quem causou a morte da pessoa fui eu. Você tentou matar uma pessoa, mas você não conseguiu. Você atirou? Atirou. Atirou para matar? Sim. Matou? Não. A pessoa não morreu dos disparos, ela morreu envenenada. Você não envenenou, então você responde por tentativa de homicídio. Eu respondo por homicídio na forma consumada. Tem diferença? Tem. A pena é bem menor do crime tentado. Nós vamos ver mais à frente a diferença entre crime consumado e crime tentado. A pena do crime tentado, ela é diminuída do que a pena do crime consumado. Então, primeiro exemplo, causa absolutamente independente. Nós temos duas causas, a minha causa e a sua causa. São causas absolutamente independentes da conduta do agente e ela está de forma preexistente, porque veio antes. Qual veio antes? A causa que fez com que houvesse o resultado. Foi preexistente, veio antes. Segundo exemplo, trazido aí pelo Damasio. Causas absolutamente independentes da conduta do agente, mas agora de forma concomitante. O que é forma concomitante? É que está acontecendo ao mesmo tempo. Uma causa é independente da outra, absolutamente independentes, mas elas ocorrem ao mesmo tempo, no mesmo momento. E aí você está lá inoculando veneno na vítima. Está lá. A vítima está lá e você inoculando veneno. Aí chego eu, sem saber da sua conduta, e atiro na vítima. Causas absolutamente independentes, de forma concomitantes. O que eu vou responder e o que você vai responder? Vai depender do laudo, laudo pericial. O que é que o laudo pericial atestou? Se o laudo pericial tiver atestado que a pessoa morreu envenenada, você vai ganhar o prêmio. Ah, tinha um prêmio para quem matasse essa pessoa. O prêmio é seu, porque você conseguiu consumar o crime. Você realizou o crime. Que crime? Crime do artigo 121. O que é que diz 121? Matar alguém. Quem matou alguém? Você. Você inoculou veneno, a pessoa morreu envenenada, portanto, você vai ganhar esse prêmio. Você conseguiu consumar o crime. Eu consumei o crime? Não. Eu tentei. Vou responder por tentativa de homicídio. Se nós tivéssemos agido juntos, se tivesse a adesão da minha vontade com a sua, nós responderíamos juntos por homicídio consumado. Não é o caso. É como se houvesse uma barreira, um muro entre nós dois. Cada causa é absolutamente independente. E aí você responde pelo que você fez, eu respondo pelo que eu fiz. Quem provoca a ação que provoca um resultado deve trazer a consequência para o autor. Eu provoquei o resultado, respondo por esse resultado. Se você não conseguiu provocar o resultado, você não tem como responder por ele. Professor, em um crime concomitante, existe a possibilidade do perito atestar em um laudo que a causa da morte adveio das duas situações? Ou sempre vai vir apenas de uma? Você fala em relação à perícia, aí o laudo pericial vai dar um atestado, dizer qual a causa morte. A causa morte, o perito diz, a pessoa morreu em decorrência do disparo de arma de fogo. Ponto. Não tem condição da pessoa morrer em decorrência de disparo de arma de fogo e envenenada. O perito não faz isso. Ele tem que dizer qual foi a causa mortis. E isso vai trazer consequências. Ok? Ok. Último exemplo e última situação em relação à causa
absolutamente independentes da conduta do agente, agora de forma superveniente. O que é superveniente? É aquilo que vem depois. Preexistente vem antes, concomitante ao mesmo tempo, superveniente depois. Você está lá inoculando o veneno, você botou o veneno na comida do sujeito e está lá só esperando. Vou esperar agora que esse meu inimigo aqui morra. Pronto, vou esperar. Mas aí surge a figura de outra pessoa, eu, no caso, e atiro no indivíduo. Uma causa absolutamente independente da sua, que veio superveniente, que veio depois. Os disparos de arma de fogo vieram depois. Resultado, perícia médica, atesta o quê? Que a pessoa morreu em decorrência dos disparos de arma de fogo, da causa superveniente. Eu respondo por homicídio consumado, porque eu atirei, e você que colocou o veneno para o indivíduo, mas ele não morreu envenenado, mas você tentou matar ele envenenado, você responde por tentativa de homicídio. E eu respondo por homicídio na forma consumada. Que é homicídio consumado? Eu realizei tudo que está descrito no tipo penal. E o que está descrito lá? Matar alguém. Eu matei alguém. Você matou alguém? Não. Você tentou matar alguém. Vai responder na forma do artigo 121. Vai responder pelo artigo 121 na forma do artigo 14, inciso 2, que é a forma tentada. Agora, você tem aí um quadro, um panorama sobre todas essas causas que eu falei, causas absolutamente independentes. Elas rompem o nexo causal e o agente só responde pelos atos até então praticados. O resultado não pode ser atribuído ao agente. São independentes porque por si só produziram um resultado. O advérbio de intensidade absolutamente serve para designar que a causa não partiu da conduta, mas de fonte totalmente distinta. Então, é o quadro de resumo em relação à consequência das causas absolutamente independentes que nós acabamos de ver. Supervenientes, preexistentes, concomitantes. Causas paralelas, absolutamente independentes, um não sabe da conduta do outro, praticam o fato, cada um responde pelo que produziu. Se você conseguiu matar, responde por homicídio. Se você não conseguiu, você responde por tentativa. Causas relativamente independentes. Observe, saímos das causas absolutamente independentes e agora vamos para relativamente independentes. É relativo agora. Uma causa, ela se soma à outra. É uma soma de energias. Uma soma de energias que causa o resultado. Então, se você tinha a intenção, tinha o dolo de praticar um resultado, e você consegue esse resultado, mesmo com somas de energias, você deve responder por ele. Mas são causas distintas. Vamos a elas. No artigo 13, parágrafo 1º, é aquela causa que somente tem a possibilidade de produzir o resultado se for conjugada com a conduta do agente, preexistente, concomitante ou superveniente. Em regra, o agente responde pelo resultado. Então, você tem aí também causas que podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes. Vamos entender através também de exemplos cada uma dessas causas, mas que agora vai haver uma soma de energias e elas são apenas relativamente, porque uma se insere na outra para gerar o resultado. Eu vou esfaquear um desafeto. Quando eu esfaqueei esse meu inimigo, essa facada, embora eu tivesse o ânimos necandi, ânimos de matar,
essa facada não era suficiente para produzir o resultado morte. Só que existia, no caso, uma outra causa, uma causa pré-existente, uma causa anterior. Esse indivíduo era hemofílico. E essa facada que eu dei com a vontade de matá-lo não seria suficiente para matar nenhuma outra pessoa. Mas pela condição pré-existente desse, que era hemofílico, se somou e produziu o resultado morte. O crime se consumou. Causa relativamente independente. Uma causa a hemofilia, outra causa é o esfaquear. Essa soma gerou o resultado. Eu vou responder por homicídio consumado. Vou responder por homicídio consumado. Causa relativamente independente. Você não quebra o nexo de causalidade. Uma conduta gerou o resultado, somando causas independentes. Uma causa era a hemofilia, outra causa era a lesão que eu provoquei. Somando, houve o resultado morte, que era um resultado querido e desejado por mim. Devo responder por homicídio. Causa pré-existente. Causa relativamente independente, pré-existente. Agora vamos para a causa relativamente independente da conduta do agente de forma concomitante. Concomitante está acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu trouxe um recorte de um jornal lá do estado de São Paulo, de uma gangue, que era a Gangue da Pedra. O que essa Gangue da Pedra fazia? Os carros passavam embaixo do viaduto e a gangue jogava pedra. No que jogava pedra, acertava o carro desgovernava, tinha uma avaria, a pessoa parava e a gangue que estava lá embaixo do viaduto aproveitava para saquear, para roubar as pessoas. Teve um indivíduo, o executivo Hiroshi Yamazaki, de 59 anos. Ele morreu de um infarto fulminante após sofrer uma tentativa de assalto na rodovia Fernão Dias, na região do Jaçanã, zona norte da cidade, na noite de anteontem. Para a polícia, Yamazaki foi alvo da Gangue da Pedra, que joga blocos de concreto nos carros para forçar os motoristas a parar. A vítima estava sem lesões, dentro do carro parado e com para-brisa quebrado. Notem aí o que aconteceu. Uma causa foi terem arremessado uma pedra no indivíduo. Um risco. Acertou ele? Não acertou. Foi a pedra que causou a morte dele, mas a pedra foi suficiente para desencadear um ataque fulminante, um infarto fulminante. E em detrimento dessa soma de energias, jogou a pedra e o sujeito teve um ataque cardíaco, se somou. Então, pelo resultado, a pessoa responde. Houve uma soma de energias, causas que ocorreram ao mesmo tempo. Uma, o sujeito arremessar a pedra, e outra, a pessoa ter uma condição de nervos frágeis. E aí teve um infarto fulminante. Isso poderia ter ocorrido também no assalto. A pessoa está ali para assaltar outra, bota a arma de fogo e a pessoa morre. Teve um ataque cardíaco. Um infarto fulminante. O autor, o ladrão, o assaltante vai responder por esse resultado morte? Sim, vai. O assaltante vai responder pelo resultado morte. Professor, mas ele tinha dolo? Ou foi culposo essa morte? Foi préter-dolo? Tinha dolo no antecedente, culpa no consequência? Não interessa. Por quê? Porque o parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, que é o latrocínio, ele se contenta
tanto com resultado de forma dolosa quanto de forma culposa. Então, se eu vou assaltar o sujeito e o sujeito tem um ataque fulminante, eu provoquei esse resultado. É uma causa relativamente independente da conduta do agente, concomitante. Eu estava lá para assaltar com a arma de fogo, ameaçando, levando a pessoa a ficar aterrorizada, e em decorrência da minha conduta, houve a morte. Então, é causa relativamente independente da conduta do agente concomitante. Não há quebra de nexo causal, e sim uma soma de energias, uma soma de esforços. Eu vou responder pelo resultado. Crime consumado. Latrocínio consumado. Agora, de todas essas situações que eu coloquei, nenhuma está especificada no Código Penal. Causas absolutamente independentes, causas relativamente independentes. Você não encontra no Código Penal esses termos. Somente vai encontrar no parágrafo 1º do artigo 13. Para todas as situações anteriores que eu falei, você vai focar no artigo 13 do Código Penal, a leitura do caput do artigo 13. Para essa situação agora que eu vou especificar, que são as causas relativamente independentes da conduta do agente, mas agora de forma superveniente, vai haver uma quebra do nexo causal, não porque na prática tenha havido a quebra, não, mas é porque o legislador penal, ele faz essa quebra. Ele quebra o nexo de causalidade por força da lei. É a lei que vai fazer com que rompa-se o nexo causal e o sujeito não responda pelo resultado, somente pelos atos até então praticados. Vamos aí à leitura do parágrafo 1º. Em sequência, eu trago um exemplo que lhe esclarece essa situação. Parágrafo 1º do artigo 13. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, você nota aí que existe a superveniência de causa relativamente independente, estabelecida no parágrafo 1º. E essa causa, quando ela é superveniente, quando a superveniência de causa relativamente independente vai excluir a imputação. Por quê? Porque o legislador descreveu assim. É o legislador que está descrevendo. Exemplo, o sujeito levou 10 tiros de um desafeto dele. Botou para matar. Ânimos necande, vontade de matar. Deu 10 tiros. E aí foi embora. Morreu? Ainda não. Não morreu. Levou 10 tiros, mas está vivo. Chama o socorro. Ambulância. Ambulância do SAMU. Pegou o paciente. Gravemente ferido. Leva em direção ao JF. No meio do caminho, vem uma carreta desgovernada e colide com a ambulância do SAMU. E agora? Morreu? Morreu, agora morreu. 10 tiros. E uma carreta na ambulância, você queria o quê? Morreu, agora morreu, não tinha como. Se ele saísse de lá, é porque era o exterminador do futuro, mas não era, morreu. O que acontece? Bom, a lógica é, o cara levou 10 tiros. E aí ele foi para a ambulância. Se ele não tivesse levado esses 10 tiros, ele não ia para a ambulância, ele não estaria lá. Então, ele deve, o sujeito, responder por crime consumado, porque por conta da conduta dele, gerou o resultado.
Essa é a lógica da coisa. A lógica é essa. Só que você não pode utilizar a lógica, essa lógica, para esse tipo de caso. Por quê? Porque o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, ele rompeu esse nexo causal. Ele trouxe um nexo normativo, dizendo que quando houver a superveniência de causa relativamente independente, por que é causa relativamente independente? Porque uma causa, eu dar 10 tiros, e a outra causa, a ambulância, vir a se chocar contra um outro carro e o sujeito falecer, o laudo médico detectando que ele morreu em decorrência de traumatismo craniano, causa mortes, traumatismo craniano, morreu do acidente, não morreu dos disparos de arma de fogo, que fique bem claro. Eu tenho duas causas que são relativamente independentes. Por que relativo? Porque se eu não tivesse levado os 10 tiros, eu não estaria nessa ambulância. Então, é relativamente independente. Mas o legislador rompeu esse nexo, dizendo que exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Então, essa causa superveniente, que é superveniente, que veio depois, a colisão da ambulância veio depois, então é a causa superveniente, relativamente independente, vai excluir a imputação, porque ela, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, quais são os fatos anteriores? 10 tiros que o sujeito recebeu, 10 tiros que ele levou. Esses são os fatos anteriores. Entretanto, imputam-se a quem os praticou. O indivíduo que deu os 10 tiros irá responder por tentativa de homicídio. Foi isso que ele fez? Foi, né? Fatos anteriores foram os 10 tiros. Mas o justo, o correto, era que ele respondesse pela morte. Porque se não fosse ele, o sujeito não estava na ambulância e não tinha morrido. Mas o legislador rompeu esse nexo. Não é porque não, de fato, não deveria responder. Ele deveria. Mas como o legislador está rompendo, está te dizendo que a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado, os fatos anteriores, os 10 tiros, imputam-se a quem os praticou. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Professor. Oi. E no caso, por exemplo, se o motorista da carreta, se ele tivesse, digamos, embriagado, né? Ele responderia, então, pelo crime de algo. Se todos da ambulância, todos os ocupantes lá morressem, por exemplo. Ou tivesse alguma outra morte fora do cidadão baleado. O motorista do caminhão, se ele fosse o que realmente causou o acidente aí pela embriaguez, ele responderia pelo quê? Excelente, Renato. Obrigado pela participação, excelente pergunta. Você vai analisar todas as causas e todos os fatos. Os fatos são independentes. Se ele não tivesse morrido... Não, tudo bem, mas tipo assim, professor, desculpa lhe interromper, tá? Mas eu tô falando assim, no caso, se o motorista da carreta tivesse embriagado, então já sabe que o nexo causal está atribuído a ele, certo? Aí, nesse caso aí, se tivesse uma segunda pessoa que morresse, ele responderia pelos dois ou só pelo outro que não baleado? Podia também estar o próprio motorista do SAMU embriagado e o próprio motorista do SAMU ter provocado, né? Vou lhe trazer outro exemplo também, em continuação. Entendo. É porque assim, professor, entendo. Eu queria tirar essa dúvida, no caso, se realmente fosse o motorista que causasse o acidente, por exemplo, embriaguez. O motorista do caminhão, desconsiderando aí se o motorista da ambulância tivesse embriagado, se realmente o motorista do caminhão que ele causou a colisão e que veio a óbito, por exemplo, ao baleado já, né? E ao enfermeiro, por exemplo.
Por qual crime o motorista responderia nesse caso? Perfeito. Renato, o motorista ele vai responder por homicídio. Agora, imagine que esse motorista aí, ele viu o sujeito levando 10 tiros, e aí ele pegou a carreta dele e pensando, quem tem que matar ele sou eu. Eu vou matar ele. Aí vou atrás dessa ambulância do SAMU e vou passar por cima dela até matar ele, porque quem vai matar ele não é o sujeito lá que deu os 10 tiros, sou eu. Eu que vou ganhar o dinheiro da recompensa que deram para quem matasse esse indivíduo. Eu respondo de forma dolosa. Homicídio de forma dolosa. Ah, não, eu nem conheci o indivíduo, estava na carreta, estava acima do limite de velocidade, ultrapassei o semáforo vermelho, vi a ambulância e matei todo mundo da ambulância. Tinham quantas pessoas na ambulância? Tinham 4. Eu vou responder por 4 homicídios culposos. Quando você pega, a ambulância não teve nada com a ambulância chegou no hospital. O sujeito está lá hospitalizado. Há quanto tempo ele está lá já? Está há 15 dias. E aí, o que acontece lá no hospital? O hospital pegou fogo. Como é? O hospital pegou fogo. Ô bicho azarado. Tinha que morrer. O hospital pegou fogo e ele veio a óbito. Causa mortes, decorrência das queimaduras. É a mesma coisa. Ah, quem foi que queimou, tocou fogo no hospital? Teve alguém? Essa pessoa vai ser responsabilizada. Teve o óbito desse indivíduo que estava lá, que tinha levado 10 tiros. Essa vida que foi ceifada em decorrência de alguém que colocou fogo no hospital será imputado a quem colocou fogo no hospital. Essa morte. Mas o sujeito que deu os 10 tiros, ele não responderá por homicídio na forma consumada. Ele continuará respondendo por homicídio na forma tentada, em decorrência do parágrafo 1º do artigo 13. Em decorrência do parágrafo 13 do artigo 13, parágrafo 1º do artigo 13, que quebrou o nexo de causalidade. Trouxe um nexo normativo. Foi a norma que estabeleceu um novo nexo causal, dizendo que é quando a causa for quando a causa for relativamente independente, superveniente, exclui a imputação, quando por si só produziu o resultado. Agora, os fatos anteriores imputam-se a quem os praticou. Aí você verifica quais foram os fatos anteriores. Se foi uma lesão corporal, se foi uma tentativa de homicídio. O Jobson quer fazer uma pergunta? Professor, outra possibilidade que poderia haver também, eu queria que o senhor só confirmasse, é com relação a essa pessoa, né, chegar até o hospital, passando 15 dias, ele morre, tipo, por exemplo, por Covid-19, entendeu? É outra possibilidade? É outra possibilidade, porque essa causa do Covid-19, por si só, produziu o resultado. Por si só, produziu o resultado. É outra possibilidade do indivíduo que deu os 10 tiros não responder por homicídio na forma consumada. Mas existem as causas, Jobson, de dependentes. Tipo, foi lá no hospital. E aí, depois de 10 dias, pegou a infecção hospitalar e morreu. Essa é uma causa independente ou é dependente? É uma causa dependente. Quem leva um tiro, quem tem uma lesão grave e vai se hospitalizar, é uma causa natural que está na linha de desdobramento, a pessoa sofreu uma infecção hospitalar, dentro do hospital e morrer, via óbito. Então, são causas dependentes. Não são causas absolutamente independentes. São causas dependentes. Causa dependente é aquela que, originando-se da conduta,
insere-se dentro da linha normal de desdobramento causal da conduta. Aí você tem o médico errou na cirurgia. Tá, mas um erro médico também é desdobramento. Se era 10 tiros, o médico estava lá e não conseguiu salvar o sujeito, teve um erro médico, é desdobramento normal, é causa dependente. A pessoa não morre do disparo da arma de fogo. O que ela morre? Morre por conta da perfuração em um órgão vital, produzido pelo impacto do projétil, causa uma lesão cavitária, a hemorragia interna aguda traumática, a parada respiratória, até ocasionar a morte, com a cessação da função cerebral. Ninguém morre do tiro. Morre em consequência de um desdobramento natural, normal, em relação ao disparo. São causas dependentes. Dúvidas? Então, ficar atento. Tem uma dúvida no chat, professor. Deixa eu observar. Deixa eu ver se é Gabriel. É do Gabriel? O Gabriel vou ver aqui primeiro a do Gabriel. O Gabriel diz aqui que no pensamento dele, o motorista do caminhão responde por homicídio culposo. Isso. Aí só entrar na intenção do motorista, verificando, mas é isso mesmo, Gabriel, o pensamento está certo. Verifica se o motorista do caminhão, qual era a intenção dele, o subjetivo, para trazer a responsabilidade dele. Mas o principal é concordar que ele responde por homicídio, porque ele produziu aquele resultado. Se foi dolo, se foi culpa, a gente avalia a circunstância em concreto, para trazer o dolo ou a culpa. Mas o principal é entender que esse resultado, morte, não vai ser imputado à consumação ao sujeito que praticou lá os 10 disparos, porque a causa dele era superveniente, relativamente independente. Eduardo, não estou sabendo diferenciar as causas independentes absoluta e relativa. Eduardo, causa absoluta, e aí você tem que pegar os conceitos. Causa absoluta é que independe da outra. Uma não depende da outra. Você está inoculando veneno e eu vou dar disparo de arma de fogo. São causas absolutamente independentes. Absoluta. Uma não tem da origem à outra. Uma não tem nada a ver com a outra. Nas causas relativamente, é uma soma de energias. Por conta dessa, vai se somar a outra para gerar o resultado. Valeu, Gabriel. Professor. Tá bom. Oi, Gabriel Marques. Vamos supor que eu tenho uma criança, uma filha de 5 anos, e eu contrato um colega meu para cuidar dela, né? E servir de babá. E aí a menina me diz que ele está pegando nas partes íntimas, sendo que essa alegação é falsa, entendeu? É mentiroso. Não, vamos pensar outro exemplo. Esse meu amigo, eu coloquei ele para trabalhar de babá da minha filha, porque eu tinha um desafeto por ele há um tempo atrás. Eu queria fazer ele pagar por isso. Então, eu pensei em contratar ele como babá, né? E como cuidador, no caso, e denunciar ele por estupro de vulnerável. Alegar que ele estava pegando as partes íntimas da minha filha e tal. Porque a gente sabe que quando chega na cadeia, os estupradores sofrem muito, é o que muito se comenta. Uns matam, outros são estuprados lá dentro, é os relatos que a gente sabe. Se por conta dessa minha mentira, que eu inventei, supus, né? Inventei todo esse caso, e ele foi preso por estupro de vulnerável, e chegando lá na cadeia, ele foi morto. Entendeu? Dá para, se for for feito esse nexo de causalidade,
Gabriel, eu compreendi a sua indagação, muito interessante. Obrigado aí pela participação. Não dá. Não daria para trazer um nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado morte para você responder por homicídio. Não. A responsabilidade de cuidado em relação ao preso é do Estado. O Estado que tem que zelar pelo preso lá. Se ele se envolveu com um desafeto, criou inimizade, ou as pessoas foram matá-lo por conta de ser estuprador lá no presídio, são causas independentes, absolutamente independentes. Não se relacionam. A causa é absolutamente independente da sua conduta de ter praticado um crime de denunciação caluniosa. Você denunciou falsamente uma pessoa pelo cometimento de um crime e essa pessoa acabou se vendo condenada por esse crime. Mas você não iria responder. É absolutamente independente. Assim como eu pegar e faz de conta que eu não gosto da minha sogra. Eu amo minha sogra, pessoal. Mas eu não gosto, imaginando que eu não gosto da minha sogra. Aí eu pego e vou dar uma passagem aérea para minha sogra, para ela ir lá para o Iraque. Ou então para um país que está tendo um caos total. Bomba, todo tipo de sequela, de violência, tudo que você imaginar de pior está acontecendo nesse país. Aí eu mando minha sogra para lá. Ó, minha sogra está aqui no melhor hotel, a senhora vai ficar lá, vai passar 3 meses nesse hotel hospedada, tem aqui excursão, vá para lá. Qual o meu objetivo? Eu quero que ela morra. Eu quero que ela morra lá, vítima de uma bomba. Ok. Aí minha sogra vai lá, depois de 2 meses, morreu. Morreu de quê? De uma bomba. Uma bomba que caiu lá e matou minha sogra. Eu vou ser responsabilizado por homicídio? Não vou. Não vou. O Código Penal não te dá essa possibilidade. Embora você tivesse... E aí eu botei esse exemplo porque você botou um, viu? Aí eu tô botando aí a pareia. Vamos fazer pareia aqui nos exemplos aqui mais absurdos para ajudar todo mundo, Gabriel. Né? Eu vou ajudando aí, você vai ajudando, aí tu joga um exemplo aí, eu jogo um aqui, aí daqui a pouco tá só nós dois aqui no link, porque todo mundo saiu, não aguenta mais. Mas já pensou um negócio desse? Pronto. Então, segundo a doutrina, não é um pensamento meu também. Isso daqui é resposta da doutrina para acontecimentos dessa natureza. Não dá para você fazer um nexo de causalidade, embora você tivesse uma conduta dolosa, mas você não consegue fazer esse nexo de causalidade porque não foi você que jogou a bomba. Quem jogou a bomba foi outra pessoa. Ok? Vamos lá, o Wagner está fazendo uma pergunta aqui. Professor, do ponto de vista do agente, a pena chega a ser mais branda, então se a pessoa alvejada chega com vida ao hospital e depois morre, do que já morresse no local? Não, Wagner. Obrigado aí pela pergunta. O Wagner está perguntando se haveria uma distinção em relação ao quantum de pena, caso a pessoa tivesse morrido no hospital, ou se tivesse morrido no local, ou se tivesse sido hospitalizada para passar mais 10, 20, 30 dias viva até via óbito. Não tem essa distinção na dosimetria penal. Não tem. O juiz poderá vir a apreciar as circunstâncias do fato, o sofrimento que a vítima teve para elevar ou diminuir a pena, mas estaria dentro das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria penal do artigo 59. O Eduardo está questionando o caso do Gabriel ainda,
lá da denunciação caluniosa por conta do estupro, e aí o indivíduo ficou preso e veio a ser morto por um desafeto lá, alguém que não gostava de estuprador no presídio, que é fato realmente que ocorre muito, como o Gabriel salientou. E aí o Eduardo vem, olha, o sujeito só estava no presídio por conta da denunciação caluniosa. Não daria para fazer um link? Não daria, Eduardo. Aí eu volto a frisar aí que mesmo sendo sedutor esse pensamento, mas não traria um nexo causal de ligar conduta ao resultado. Quem esfaqueia, quem mata de fato o indivíduo lá no presídio é um outro preso. Não foi o Gabriel que o denunciou de forma caluniosa. O Gabriel vai responder por denunciação caluniosa, vai responder por danos morais lá no cível, mas pela morte não dá. A doutrina não comunga desse pensamento e a legislação tampouco. Mas eu entendo aí o pensamento e faria sentido, mas o nexo ele é quebrado por força do artigo 13, parágrafo 1º. Pois não? Não, eu ia perguntar em relação ao artigo 13, parágrafo mesmo, que era o que mais se adequava nessa situação. Ele corta o nexo. Nós estamos tratando do fato típico, vimos conduta, vimos nexo causal, e agora vamos ver resultado e tipicidade. Começando pelo resultado. O que é o resultado? Resultado é a modificação no mundo exterior provocada pela ação ou omissão. Vamos para o resultado. O resultado, na doutrina, ele tem duas possibilidades. Resultado naturalístico ou material, que consiste na modificação no mundo exterior provocada pela conduta. Então, quando você tem uma modificação no mundo exterior, contra a coisa ou contra a pessoa, você tem resultado naturalístico, material. É o crime de homicídio. Para a consumação, para a realização completa do crime, a necessidade da morte da pessoa. Morte de alguém, de uma pessoa. Para o crime de dano do artigo 163, para eu produzir o crime de dano, eu tenho que danificar coisa alheia. Então, são resultados naturalísticos, resultados materiais. Recebem essa classificação. Tem a teoria normativa ou jurídica. Por essa teoria, que é uma teoria que explica o resultado, resultado significa a lesão ou o perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pela norma penal. Nem sempre haverá um resultado naturalístico e sempre haverá um resultado jurídico. Por essa teoria normativa-jurídica, o resultado ele se dá quando há a violação do bem jurídico. Quais são os bens jurídicos? Você tem a vida, a liberdade, a honra, a dignidade sexual, a administração pública, a organização do trabalho, os direitos autorais. Todos são bens juridicamente tutelados, onde os títulos do Código de descrição de condutas, descrição de crimes. Quando você comete um crime, você está violando um bem jurídico. Como aí no exemplo, a honra. A pessoa que foi injuriada em detrimento da sua cor. Quando isso ocorre, eu fui injuriado, a pessoa me xingou, mas eu não perdi emprego, eu não perdi meu sono,
eu não fiquei traumatizado, eu continuo a mesma pessoa, mas eu fui vítima de uma injúria, um crime contra a honra. Então, notem que não houve um resultado naturalístico, material, não houve alteração em nada meu, mas houve uma violação contra um bem jurídico protegido, que é a minha honra. Então, estaria dentro da teoria normativa ou jurídica esse resultado. A classificação, portanto, ela se dá dessas duas formas. Classificação em relação ao resultado. Naturalístico e normativo. Vamos dividir porque há subclassificações. Primeira delas, naturalístico ou material. Se subdivide em 3 classificações: os crimes materiais, os crimes de mera conduta e os crimes formais. No resultado normativo, nós temos os crimes de dano e o crime de perigo. E aí tem um perigo concreto e abstrato. Eu vou explicar cada um desses itens a você. Crime material ou de resultado. Primeira classificação. Tá vendo aí? Resultado naturalístico. E aí nós vamos para os crimes materiais. Nessa classificação que traz os crimes materiais, crimes de mera conduta e os crimes formais. Primeiro, crimes materiais, também chamados de crime de resultado. É aquele que descreve a conduta cujo resultado integra o próprio tipo penal. Ou seja, para a consumação do delito é necessária a produção do resultado. Exemplo, furto, homicídio. Os crimes materiais, essa classificação, repito, é quanto ao resultado. Nos crimes materiais ou de resultado, o legislador vai descrever tanto a conduta quanto o resultado. Olha aí no artigo 155. Subtrair é a conduta. Coisa para si ou para outrem, coisa ali é móvel. Então, o resultado descreve conduta e descreve o resultado. Então, quando você subtrai a coisa alheia, móvel, o crime está consumado. Então, exige para a sua consumação um resultado que está descrito no tipo penal. Matar alguém, artigo 121, descreve conduta e resultado. Matar alguém, morte de alguém. Você tem crime material ou de resultado. O próprio legislador, ao descrever o tipo penal, ao descrever a conduta, ele traz também o resultado, que esse resultado integra o próprio tipo penal. Primeira classificação. Segunda classificação em relação ao resultado naturalístico ou material, que traz os crimes formais. Crime formal é aquele que também descreve um resultado, que, no entanto, não precisa se verificar para que haja a consumação do delito. Basta a ação do agente e a vontade de concretizá-lo. Exemplo, ameaça, injúria verbal. Crime formal, o legislador, ele se contenta com a conduta. O resultado, ele pode até vir a ocorrer, mas para o legislador, isso não é, mas para o legislador, isso é irrelevante. Irrelevante. Eu vou ameaçar alguém. Digo que o sujeito que eu vou matar você se você não largar a minha ex-mulher. Vou lhe matar. Que crime é esse? Crime de ameaça. Pode ser que haja um resultado? Pode ser que você largue a minha ex-mulher? Pode. Mas pode ser também que você não largue. Que você não se sinta, de fato, ameaçado a ponto de alterar a sua vida. Mas a minha conduta já é suficiente
para que eu responda pelo artigo 147 do Código Penal, crime de ameaça. É ameaçar alguém com palavras, gestos. Tudo isso é a descrição do crime de ameaça. Na injúria, você traz contra a honra da pessoa palavras de baixo calão. Vai xingando essa pessoa. Filho disso, filho daquilo. Qual é a minha intenção? É atingir você, sua honra. Mas nem você ficou alterado em detrimento do que eu lhe xinguei, nem as pessoas ao seu redor, no seu âmbito social, sentiram que você fosse depreciado em detrimento do que eu falei. Mas é um crime que está consumado com a conduta do agente. Basta a minha conduta, embora o resultado não tenha ocorrido, mas esse resultado poderia ter, de fato, ocorrido. São crimes que são classificados como crimes formais. Basta a ação do agente e a vontade de concretizá-lo, independente do resultado vir a ocorrer. Esses crimes formais, eles são chamados também pela doutrina de crimes de consumação antecipada. Por que consumação antecipada? Porque eles se consumam com a conduta, independente de resultado. Olha o exemplo aqui do artigo 159 do Código Penal, que é o sequestro. Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Pena reclusão de 8 a 15 anos. Para haver o crime de sequestro, basta o arrebatamento da vítima. Nem que seja por poucos segundos. Se eu arrebatei a vítima e a minha intenção era a obtenção de qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, já está consumado o crime do 159. Eu vou responder pelo 159. Professor, mas e o dinheiro, e o resgate? E se depois a pessoa realmente pagar? Esse pagamento, esse dinheiro que o sequestrador receber, é o que se chama de exaurimento, é o esgotamento do crime, é o fim real almejado pelo autor do crime. Mas isso a gente vai ver lá no iter crimes, no caminho do crime, que tem cogitação, atos preparatórios, atos executórios, consumação e exaurimento. Vamos ainda ver. Mas o exaurimento, ele é pós-fato, pós-consumação do crime. O crime já foi consumado. No momento que eu arrebatei a vítima, com o fim de obter um dinheiro de resgate, já houve o crime. É um crime formal, basta a conduta. Não há necessidade de resultado. Embora esse resultado pode vir a ocorrer, mas o legislador se contenta com a conduta, como nesse exemplo do sequestro. E aí nós vamos para a última classificação do resultado naturalístico. Já vimos crimes materiais, crimes formais e agora os crimes de mera conduta. Crime de mera conduta é aquele onde o tipo só descreve o comportamento do agente, sem se preocupar com o resultado. Exemplo, desobediência. Outro exemplo, violação de domicílio. No crime de mera conduta, basta a conduta. Professor, e o resultado? Não existe resultado. Não existe descrição pelo legislador de qualquer resultado a ocorrer. Ai, não tem resultado a ocorrer. Violação de domicílio. Olha aqui o artigo 150 do Código Penal. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena, detenção de 1 a 3 meses, ou multa.
Tem resultado aí a ocorrer? Você entra na minha casa contra a minha vontade. E eu digo, vai embora, vai embora. Você não é bem-vindo agora aqui, vai embora. E você não vai. É crime? É. Você está violando o domicílio. E resultado? Se você tomar outra atitude, pode ser outro crime. Se você vier me agredir, se você vier me ameaçar, se você vier a me xingar, são outros crimes. Mas violação de domicílio, basta a conduta. De quê? De entrar ou permanecer de forma não querida, não desejada. Já tem um crime. São crimes de mera conduta. A desobediência também é um exemplo de crime de mera conduta. Olha aqui, desobediência. Desobedecer à ordem legal de funcionário público. Basta desobedecer. E resultado? Irrelevante para o dispositivo penal. É um crime de mera conduta. Basta a conduta de desobedecer que você estará cometendo o crime do 330. O que a doutrina diz? Há crime sem resultado? De acordo com a teoria naturalística, isso ocorre nos crimes de mera conduta. Para a teoria jurídica, não há crime sem resultado jurídico, de modo que, se a ação ou omissão não provocou uma afetação, lesão ou ameaça de lesão a algum bem jurídico penalmente tutelado, não houve crime. Crimes de mera conduta ou simples atividade. Então, os crimes de mera conduta são também chamados de crimes de simples atividade. No tipo penal, não há resultado naturalístico, limitando-se a descrever a conduta punível, independentemente de qualquer modificação no mundo exterior. Vimos a primeira classificação em relação ao resultado naturalístico. E aí vou lhe trazer agora a classificação em relação ao resultado normativo. O professor está inventando? Não. Doutrina. Todo esse tema aqui é doutrinado. Você não vai encontrar lá no texto legal, mas a doutrina vem e classifica o resultado. E essa classificação é quanto ao resultado normativo ou jurídico, a própria norma. Leva em consideração a lesão de bens jurídicos. De dano, crime de dano, são aqueles que pressupõem uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Homicídio, furto, lesão. É necessário que haver uma modificação, uma efetiva modificação no mundo exterior, ou contra a coisa ou contra a pessoa. E aí vem essa classificação normativa de dano. E o crime de perigo? São aqueles que se consumam com a mera situação de risco ao bem jurídico. Exemplo, periclitação da vida e da saúde, rixa, se subdivide em abstratos ou presumido, a presunção legal do perigo, exemplo, omissão de socorro. Concreto, o perigo é comprovado através de laudo, é real, exemplo, periclitação de vida e da saúde. C, individual, são os que expõem a risco o interesse de uma só pessoa ou de um grupo limitado de pessoas, exemplo, artigo 130 e 137, que são crimes de perigo. D, comum ou coletivo, são os que expõem a risco o interesse de número indeterminado de pessoas. Exemplo, artigo 150 a 259, são crimes de colocar, de incendiar, de fogo, e assim vai. Observação. O Supremo Tribunal Federal, diante de várias situações em concreto, em que se alegava a inconstitucionalidade dos crimes de perigo, entendeu que não feria a segurança jurídica, que os crimes de perigo são necessários para a proteção dos bens jurídicos. Mas, professor, por que veio essa tentativa de indicar que os crimes de perigo fossem inconstitucionais? Por conta do princípio da lesividade, da intranscendência da pena. Se eu não consigo lesar bem jurídico de terceiro, como é que eu vou ser punido? Por que eu estou sendo punido se eu bebi, estou aqui no meu veículo,
fui para casa, voltei, fui para um outro local, voltei e não causei nenhum dano a ninguém, à incolumidade física de qualquer pessoa, não zigue-zagueei, não passei semáforo vermelho, não fui acima do limite de velocidade. Por que eu estou sendo punido? Então, esse perigo ele é em abstrato. Por que eu estou sendo punido pelo fato de eu estar com a arma de fogo? Só não atirei em ninguém, não matei ninguém, não roubei, não utilizei a arma para nada, simplesmente estou com a arma. Qual o perigo que eu estou provocando? Então, essa possibilidade dos crimes de perigo, elas são considerados, os crimes de perigo são considerados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, porque protegem o bem jurídico, trazem uma segurança jurídica necessária à boa convivência social. Mas muito se tentou trazer a inconstitucionalidade desses crimes. Aqui o abandono de incapaz, artigo 133, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena detenção de 6 meses a 3 anos, que é um crime também de perigo. Feita aí a questão do resultado, vamos aí à tipicidade. O que vem a ser a tipicidade? Tipicidade é o quarto elemento do fato típico. No primeiro substrato, que tem fato típico, nós temos conduta, nexo causal, resultado e tipicidade. E o que é de fato essa tipicidade? A tipicidade ela decorre do princípio da legalidade, que preconiza que um fato somente pode ser considerado crime se há lei anterior que assim defina, conforme o artigo 5º, inciso 39, e também 39 da Constituição, e também repetido pelo artigo 1º do Código Penal. Para um fato ser típico, para haver tipicidade, tem que haver a definição, a descrição dessa conduta como crime. E aí, como é que o legislador fez isso? Através de moldes, modelos. Como assim moldes, modelos? Ele traz e bota assim, artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 200, 202, 200... Para cada artigo inserido no Código Penal, é um molde, é um modelo. E aí o legislador vai inserir descrições dentro desse molde. Preceitos incriminadores, preceitos permissivos, justificativos, explicativos, mas ele vai descrever alguma coisa em cada tipo penal. Os tipos penais são modelos de conduta, descrições abstratas que reúnem os elementos essenciais para se considerar um fato humano como crime. O que vem a trazer a tipicidade de um crime? Quando esse crime está descrito pelo legislador. Aí o fato é típico. E o que é um fato atípico? É que não encontra tipicidade, que não está descrito na norma penal. E pelo princípio da legalidade, não adianta inventar, não adianta empurrar, achar que está parecido, não. O tipo penal, a descrição tem que cair com uma luva, tem que ser perfeito, não pode faltar um dedo para encaixar na luva. Tem que ser um enquadramento perfeito, uma justaposição, uma aglutinação, um encaixe absolutamente perfeito entre a conduta praticada e o que está descrito pelo legislador como crime. Exemplo, olha aí a questão do abandono de animais. Existe na lei atual, e até houve uma alteração, que foi a lei sanção, a lei 14.064 de 2020, lei que foi alterada, a lei 9.605 de 98, que é a lei ambiental, foi alterada pela lei sanção, que deu mais proteção aos animais, introduziu o parágrafo 1º, a linha A, o artigo 32. Deixa eu ler aqui o artigo 32 e o parágrafo 1º. Artigo 32.
praticar ato de abuso. E aí eu convido a você verificar se nesse artigo que eu estou lendo você encontra abandono de animais como crime. Vê se você encontra. Vou ler pausadamente para você me dizer que se você encontra. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E olha aqui o parágrafo 1º acrescido pela lei sanção de 2020. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Você pode até achar parecido, vamos empurrar que dá, mas foge ao princípio da legalidade. Você não encontra aí o fato por si só do abandono de animal ser considerado crime. Qual é o crime? O crime é abusar, é maltratar, ferir, mutilar. Se eu pego dolosamente, estou aqui desempregado, não tenho mais dinheiro para comprar ração, não tenho mais dinheiro para estar cuidando, levando ao veterinário. Vou pegar o cachorrinho que eu criei até hoje e vou botar na sua porta. Onde é que você botou? Na sua porta. Bati lá a porta, toquei a campainha, peguei meu carro, fui embora, tá lá o cachorro para você criar. Eu abandonei um animal? Abandonei, mas botei na sua casa, botei para uma pessoa cuidar. É um abandono que eu quero uma proteção a ele, mas é um abandono. Eu abandonei um animal. Posso ter abandonado um gato lá no Gabriel, livreiro Gabriel da Unifor, o rei dos gatos. Aí eu pego um gato que eu estou cuidando, não quero mais cuidar, e coloquei lá na Unifor, perto do livreiro Gabriel. Abandonei o gato? Abandonei. Agora, pratiquei um crime? Não. Não pratiquei o crime. Por quê? Porque o crime de abandono de animais não está previsto no Código Penal. Não há essa previsão legal. Há um projeto de lei. Projeto de lei é uma lei futura. Então, há um projeto de lei tramitando no Congresso para trazer o tipo penal, a descrição do abandono de animais. Aí sim, quando estiver valendo, pode ter certeza, abandonou animal, crime. Mas se você não consegue dizer que no texto legal, lá na lei ambiental, está descrito que abandonar animal é crime, você não pode imputar essa conduta criminosa a alguém. Sob pena, se você é autoridade policial, delegado de polícia que vai fazer um procedimento contra a pessoa, sob pena de abuso de autoridade. O coator é você. Você está coagindo uma pessoa, imputando um crime que você sabe que não está descrito na lei, privando ou restringindo a liberdade de alguém. E aí, quem é o criminoso? É você. O tipo penal, ele tem que definir, descrever de forma clara. E somente haverá a tipicidade quando a conduta praticada se adequar perfeitamente ao que estiver descrito na lei. Então, você pega o fato em concreto e adequa esse fato à lei, ao que está disposto na lei, para ver a tipicidade, a tipificação do crime. E aí nós temos a tipicidade formal e a tipicidade material. Mas pelo adiantado da hora, eu já vi que você vai assistir aula de constitucional agora.
eu vou deixar para prosseguir sobre tipicidade, sobre tipo penal, adequação típica na próxima aula, e aí a gente finaliza o primeiro substrato do fato típico para iniciarmos as causas de exclusão da ilicitude. Em primeiro delas, a legítima defesa. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito. Então, pela paciência,